Nessa aula, nós vamos ensinar para você as noções básicas para você interpretar corretamente os gráficos de crochê. Nós vamos começar explicando a simbologia utilizada nos gráficos e nós vamos chamar de legenda de símbolos. O primeiro item da nossa legenda, ele identifica o início do trabalho, ou seja, por onde você vai começar a fazer a peça. Então, toda vez que você ver o símbolo da flechinha preenchida, é onde você vai iniciar o seu trabalho no gráfico. E ele é representado por este símbolo. Já o próximo item que você vai ver a seguir, ele representa o final do seu trabalho, onde você vai arrematar a peça, acabar o seu trabalho, e ele é identificado pelo símbolo de uma flechinha que não é preenchida, ou seja, ela é vazia dentro. Então, ele é representado por este símbolo. Agora que você já sabe quais são os símbolos que representam o início de um trabalho num gráfico e o final do trabalho, agora você vai começar a ver os pontos. Então, nós vamos mostrar para vocês agora os símbolos que representam os pontos básicos e os pontos mais utilizados nos gráficos de crochê. Nós vamos iniciar pelo ponto corrente. O ponto corrente, ele é simbolizado por este símbolo. É uma pequena figura oval e não é preenchida dentro. O próximo ponto que você vai ver é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ele é representado por este símbolo. É um pequeno círculo preenchido como se fosse um ponto. Seguindo ainda com os pontos básicos, nós temos o ponto baixo. O ponto baixo, nos gráficos de crochê, ele é sempre representado por este símbolo, uma pequena cruz ou um sinal de mais, que você verá em todos os gráficos de crochê. Isso significa que é um ponto baixo a ser executado. O ponto a seguir, ele é o meio ponto alto. O meio ponto alto nos gráficos, ele é representado por este símbolo. Finalizando agora a nossa apresentação dos pontos básicos, nós temos o ponto alto. O ponto alto, você vai ver que ele é praticamente utilizado em todos os gráficos de crochê também. E ele é representado por este símbolo. Observe que é o meio ponto alto, só que com um tracinho no meio, já significando que é o ponto alto. Os próximos pontos que nós vamos apresentar agora são os pontos mais utilizados nos gráficos. Então, alguns são variações do ponto alto e outros são pontos próprios. O ponto que nós vamos apresentar, então, começando nesses pontos mais utilizados, é o ponto alto duplo. Então, o ponto alto duplo é uma variação do ponto alto e ele é representado por este símbolo. O ponto a seguir, ele é uma variação também do ponto alto, ele é chamado de ponto alto triplo. E você pode ir observando que a cada vez que ele vai aumentando, ponto alto duplo, ponto alto triplo, ele apenas vai aumentando um risquinho no meio do ponto, como você pode ver agora no ponto alto triplo, que é representado por esse símbolo. E ainda seguindo na sequência das variações do ponto alto, nós temos também o ponto alto quádruplo. Então, você pode observar que ele tem 4 risquinhos no traçado, então significa que ele é o ponto alto quádruplo, que é representado então por este símbolo. Agora você vai ver outro ponto também muito utilizado nos gráficos de crochê, que é o ponto alto em relevo pego por trás do ponto. Então, ele é um ponto alto, só que com um ganchinho no final, logo abaixo. Ele tem o ganchinho virado para a direita, o ponto alto relevo pego por trás. Já o ponto alto em relevo pego pela frente, ele é só o inverso do ponto alto relevo pego por trás, ou seja, o ganchinho que ele tem logo abaixo na base é virado para a esquerda, então significa que é um ponto alto relevo pego pela frente, como você vê no símbolo. Este ponto que você vai conhecer a seguir, ele é o ponto alto cruzado, então ele é representado por este símbolo. Você pode notar que é um ponto alto de um lado e outro de outro, somente cruzados, para você saber que tem que executar este tipo de ponto no gráfico de crochê.
O próximo ponto que nós vamos mostrar para você, ele é o ponto alto fechado junto. Então, nós fizemos uma representação de 2 pontos altos fechados juntos, mas você pode encontrar 3 pontos fechados juntos, 4 pontos fechados juntos. A única diferença é que vai aumentar a quantidade de pontos no símbolo. Então, começando, você vai conhecer 2 pontos altos fechados juntos, que tanto podem estar no mesmo ponto de base ou em pontos de base diferentes. Observe que ele tanto pode ser representado por um símbolo quanto o outro. Os 2 símbolos que você vê a seguir, eles representam 2 pontos altos fechados juntos. Observe agora os símbolos. Quando no gráfico de crochê ele pedir para você fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, o símbolo que vai aparecer é este a seguir. Agora nós vamos mostrar para você um ponto muito comum encontrado nos gráficos de crochê. Ele é um ponto de acabamento e ele é chamado de ponto picô. O ponto picô nos gráficos de crochê você vai encontrar geralmente no final do gráfico, porque é o acabamento, e ele é representado por este símbolo. Este ponto a seguir, que você vai ver também o símbolo, ele é muito utilizado principalmente em mantas para bebê. Você vai encontrar gráficos com este ponto, em roupinhas, casaquinhos, você vai encontrar gráficos com ponto pipoca. E ele é representado por este símbolo. Quando nós falamos em gráficos de crochê, nós não podemos pensar somente em gráficos dos pontos básicos ou dos pontos mais utilizados. Nós também temos que pensar no crochê filé. O crochê filé, ele é representado por gráficos diferentes daqueles que você vê usualmente para pontos básicos e pontos avançados ou intermediários. Ele é representado de 2 formas. A primeira forma que você vai ver é a chamada casa vazia, ou seja, uma casinha vazia no gráfico de crochê, do crochê filé, neste caso. Então, a casinha vazia, quando você não vai fazer o ponto no meio da casinha, ou do quadradinho, ela é representada por este símbolo. Já a outra forma de se apresentar o crochê filé num gráfico é a chamada casinha cheia. Então, na casinha cheia, ela vai ser totalmente preenchida por 4 pontos altos. E ela é representada nos gráficos de crochê filé por este símbolo. E por último, porém não menos importante, nós temos a carreira de repetição. Isso confunde muitas pessoas nos gráficos de crochê. Por quê? Bom, a carreira de repetição, ela foi criada para reduzir o tamanho dos gráficos, porque se for colocadas todas as carreiras de uma peça em um gráfico, o gráfico vai ficar muito grande. Então, foi criada a carreira de repetição. Então, ela tem um pequeno marcadorzinho, onde ela destaca determinadas carreiras no gráfico. E na receita, vai pedir para que você execute a carreira de repetição de tal carreira a tal carreira. Por exemplo, você trabalhou da primeira à 10ª carreira. E agora a receita diz para você, da 11ª carreira até a 20ª carreira, você vai trabalhar a carreira de repetição. Então, o que significa? Significa que da 11ª carreira até a 20ª, você vai trabalhar aquelas carreiras que estão dentro da marcação da repetição. Se são assinaladas somente 2 carreiras de ponto alto, então quer dizer que da 11ª até a 20ª carreira, você vai trabalhar aquelas carreiras de ponto alto, sempre repetindo, até aquela carreira que a receita está pedindo para você usar a carreira de repetição. Então, é para isso que serve a carreira de repetição, para reduzir o tamanho dos gráficos, e sempre a receita terá que indicar para você por quantas vezes ou por quantas carreiras você vai ter que fazer aquela repetição. Então, você acabou de conhecer agora quais são os símbolos que representam os pontos básicos, os pontos mais utilizados no crochê tradicional e também os símbolos do crochê filé. Isso é muito importante para você executar um gráfico de crochê. Primeiramente, conhecer a legenda dos símbolos, o que cada símbolo, o que cada figura representa, para você saber identificar os pontos que estão naquele gráfico e poder executar a receita. Parabéns!